Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo, hoje de volta às 10h30. Eu queria agradecer vocês pelas participações, pelos compartilhamentos. Queria lembrar da importância de você compartilhar para aumentar o alcance. Você que está assistindo no Facebook, o que a gente fala no Léo Stoppa ao vivo é muito importante para que as pessoas entendam um pouco do cenário geopolítico, do cenário político brasileiro. Então você que assiste pelo YouTube, você que assiste pelo Facebook, dedica um pouquinho do seu tempo para compartilhar essa transmissão, porque isso faz uma diferença muito grande, principalmente para aquelas pessoas que ainda não estão entendendo o que está por trás dessas jogadas políticas que acontecem ao redor do mundo. Então, por favor, compartilhe para a gente aumentar o alcance. Eu queria dizer que hoje eu vim de vermelho exatamente para espantar bolsominions, porque se tem um lugar que começou a acumular bolsominions nos últimos dias, é nessa live. Eu não sei qual que seria o motivo, a sugestão que eu tenho é de que lá nos canais de direita eles não têm as respostas para as coisas que estão na cabeça deles como dúvidas. É mais ou menos assim, olha, eu não consigo entender o que está acontecendo? Eu não consigo uma resposta para essa dúvida. Na direita, as respostas não conseguem me convencer. Eu até consigo repetir, mas eu não consigo acreditar. Então eu preciso assistir a live do Léo Stoppa. Eu peço desculpas para as pessoas que estão aqui percebendo comentários de bolsominions, mas infelizmente eles estão aí para serem educados. Vamos ter um pouco de paciência com eles, mas eu estou fazendo o máximo que posso. Eu estou aqui de vermelho e aí eles vão gritar, minha camisa jamais será vermelha, e vão assistir, obviamente, outra coisa. Eu queria, enquanto vocês compartilham para a gente aumentar o alcance, eu queria trazer para vocês um pouquinho de teoria da conspiração. Teoria da conspiração é normalmente um acontecimento que você nunca vai conseguir provar, porque os elementos de prova nunca estarão à disposição. Teoria da conspiração é mais ou menos assim, olha, isso aconteceu por causa disso. Mas tanto isso quanto por causa nunca serão provados, porque quem prova não está interessado em provar. Então eu trago um fato muito importante que aconteceu, que é esse bombardeio de reservas de petróleo da Arábia Saudita. Esse bombardeio de reservas de petróleo da Arábia Saudita é uma coisa que a gente pensa no primeiro momento. Isso não tem absolutamente nada a ver conosco. Tem sim. Vejam bem. No primeiro momento, quando os Estados Unidos precisavam abaixar o preço do petróleo para desvalorizar o petróleo e complicar a saúde financeira de países como Venezuela e Brasil, eles fizeram uma superprodução de petróleo. A abundância de petróleo ao redor do mundo fez com que o petróleo caísse o preço. Nós tivemos, inclusive no Brasil, idiotas de alto nível, e olha, entre esses idiotas eu garanto para vocês, pessoas estudadas, porque quando eu dizia que o golpe que estava acontecendo no Brasil era por causa do petróleo brasileiro, engenheiros me respondiam dizendo, você é louco, petróleo não vale nada. Isso eu escutei de engenheiros, isso eu li respostas desse tipo de engenheiros nos grupos de WhatsApp que falavam abertamente que eu era uma pessoa que não tinha noção do que estava acontecendo no mundo, porque o petróleo não valia mais nada. Sim, o petróleo vale muito. E nesse momento, depois dos bombardeios, o barril de petróleo sobe imediatamente 18%, que vai implicar no mundo inteiro. Se fosse há pouco tempo atrás, essa flutuação no preço do petróleo poderia ser amortecida pela Petrobras, o que significa que a gente não teria um imediato aumento de preço dos petróleos derivados e indiretamente afetados pelo aumento do preço do petróleo. Mas por causa da nova política de preços da Petrobras, por causa das privatizações, o que vai acontecer nesse momento é que tudo no Brasil vai aumentar o preço. Essa camisa aqui, que é vermelha e vai continuar sendo vermelha, ela tende a aumentar o preço porque a energia utilizada na produção dessa camisa, parte dela é produzida por petróleo. O transporte dessa camisa, obviamente, envolve um pouco do uso do petróleo.
e assim por diante, né? Máquinas envolvidas na produção dessa camisa. O petróleo está envolvido em absolutamente tudo e o aumento do preço do petróleo vai aumentar o preço de tudo que está à sua frente. Então, desde essa câmera que eu estou olhando aqui, desde a lente da câmera que usa um polímero à base de petróleo, usa energia à base de petróleo na sua produção, usa petróleo no transporte, até o computador ou o celular que você está utilizando para assistir essa live, e tudo que está à sua volta depende direta ou indiretamente do petróleo e vai aumentar o preço. Mas aí vem a parte da teoria da conspiração. Vocês percebam que todas as vezes que acontece um atentado, os Estados Unidos já têm um culpado, e o culpado normalmente é um país produtor de petróleo. Vocês lembram que depois do atentado das Torres Gêmeas, é um atentado que as teorias das conspirações dizem que esse atentado foi criado pelo governo dos Estados Unidos para conseguir apoio popular para invadir o Iraque, mas a realidade é que depois desses atentados, os Estados Unidos e a Inglaterra usaram o atentado como desculpa para invadir o Iraque. E agora a gente tem uma situação que depois de alguns atentados contra a Arábia Saudita, os Estados Unidos já começam a culpar o Irã pelos atentados. E olha que interessante, pessoal. O atentado contra a Arábia Saudita, ele prejudica todo o mundo, porque modifica o preço de produtos ao redor de todo o mundo. Não é um atentado que implica somente em prejuízos da Arábia Saudita. Então podemos dizer que se o mundo acreditar que o culpado pelos atentados na Arábia Saudita realmente é o Irã, o resto do mundo vai ficar com raiva do Irã e vai apoiar uma possível invasão do Irã, assim como o povo apoiou uma invasão do Iraque por causa das armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Mas a realidade mesmo é que é muito difícil a gente acreditar que a Arábia Saudita, parceira dos Estados Unidos, não teria estrutura para evitar um ataque por drones. É muito infantil imaginar que a Arábia Saudita, um país com extremo poder financeiro, seria vulnerável a ponto de ter reservas de petróleo atacadas e destruídas por drones. É a mesma coisa de falar que um cara comum, né, do nada vai conseguir chegar e dar uma facada num deputado candidato a presidente da República e ninguém vai perceber que esse cara estava lá cercando. É a mesma coisa. Lógico que a Arábia Saudita, ela fez vistas grossas à entrada desses drones, porque imaginar que esses drones conseguiriam entrar no território da Arábia Saudita, né, no espaço aéreo da Arábia Saudita e atacar esses postos de petróleo, vamos cair na real. Isso não cola, não cola. E agora acreditar que seria o Irã que teria um drone com tamanha tecnologia para furar uma defesa da Arábia Saudita, que é um país parceiro dos Estados Unidos, é a mesma coisa de dizer que o Irã teria tecnologia suficiente para invadir o espaço aéreo dos Estados Unidos e jogar duas torres, né, de negócios no chão. Duas torres que envolvem negócios do mundo inteiro. Torres que, obviamente, se caíssem, conseguiriam causar revolta do mundo inteiro, um aumento de 18% no preço do petróleo que impacta na economia mundial, um aumento de preço que obviamente comove o mundo inteiro para ficar com raiva do responsável pelo aumento do preço. Quem que é o responsável pelo aumento do preço? Eu não sei, mas o mundo vai achar que é o Irã. Mas o Irã já respondeu que rejeita a acusação dos Estados Unidos e diz estar pronto para a guerra. O Irã rejeitou as acusações dos Estados Unidos de que está por trás do bombardeio de drones no sábado contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita e alertou nesse domingo que as bases e porta-aviões norte-americanos na região estão ao alcance de seus mísseis. Então, o Irã tem mísseis que têm condições de atacar as bases dos Estados Unidos, mas para atacar os postos de petróleo, ele usou drones. Bom, tá aí. É assim que o mundo é governado, por causa do petróleo, pelo petróleo, em função do petróleo e, obviamente, porque o petróleo significa energia, energia significa dinheiro. Quem precisa da energia está disposto a pagar o que for necessário para ter essa energia. E quem tem condições de monopolizar essa energia
até derruba presidente da república em país subdesenvolvido, onde o povo se acha rico, para botar a mão nessa energia, né, pessoal? Deixa eu agradecer, então, começar agradecendo aqui as pessoas que estão no canal. Leonardo Estopa, Elizabeth Oliveira, manda boa noite a todos e todas, Isabela Reinaldo, esse papagaio é ridículo mesmo, isso falando do cara da Havan, Vitória Pompeu, realmente o governo comprava látex do Instituto Chico Mendes, dos seringueiros brasileiros, isso não é investir em saúde? Vitória Pompeu, boa noite, Léo, boa noite a todos. Vitória Pompeu, o que esse Luciano tanto fala, pegou algum ministério? Deixa eu agradecer o primeiro superchat da noite, Isis Andrade. Lembrando vocês que o superchat é muito importante para o crescimento dos canais, mas você pode ajudar o canal Leonardo Estopa sendo membro de uma forma indireta. O YouTube não deixa o canal Leonardo Estopa ter membros. O YouTube é cruel. Mas você pode ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Isis Andrade diz, como médica fiquei preocupada com a desinformação destacada no início da live e peço que, por favor, deixe claro a todos a importância do investimento em saúde preventiva. Obrigado, Isis. A Isis dá o pontapé que a gente precisa para falar sobre esse assunto, que eu considero, olha pessoal, eu considero um dos maiores desrespeitos à inteligência do povo, essa postagem do Luciano Hang. Mas deixa eu agradecer também as pessoas que estão aqui no canal do Estopa. Antes de partir para o assunto, nós vamos falar muito sobre como que o povo tem sido imbecilizado nos últimos tempos. Mas deixa eu agradecer, Cássia Rodrigues, boa noite a todos. Trabalho e diversão com Osalante, Léo é top, obrigado. Cláudia Helena Chute Pinto, boa noite, Léo. Fiquei com a dúvida e decidi te perguntar. Se não há dúvida, não há, portanto, nenhuma dúvida. Ou questão, certo? Então, por que você sempre coloca no plural? Sem dúvidas. Peraí, vou ler tudo de novo. Eu fiquei com dúvida e decidi perguntar. Se não há dúvida, não há, portanto, nenhuma dúvida. Ou questão, certo? Então, por que você sempre coloca no plural sem dúvidas? Bom, eu vou pensar nisso na hora que eu for utilizar sem dúvidas, Cláudia Helena, para tentar raciocinar o que você escreveu, mas eu vou guardar essa informação. Sem dúvida, sem dúvidas. Vou tentar entender isso aí, porque é muito importante essa evolução aí na língua portuguesa. O trabalho de versão fala Lula livre, Mario Gameplay, manda boa noite. E deixa eu comentar um pouquinho aqui sobre o assunto de hoje, até porque a Isis, ela tá preocupada com esse posicionamento maravilhoso do Hang. Eu vou colocar aqui no jeito, porque como é uma coisa do Twitter, eu tenho que arrumar uma forma de trazer isso para cá. Mas só, né, isso é bem um obscurantismo mesmo deixa eu colocar aqui para vocês. E acabar de organizar o tamanhozinho dele aqui para ficar correta a coisa. Bom, pessoal, o que é o mais importante, né? Eu fiz um tweet hoje a respeito desse assunto, e avaliando várias coisas que estão em destaque na política hoje, eu cheguei à conclusão que é importante falar sobre isso. É importante pensarmos no que está criando esse tipo de personagem, porque, olha, não é possível acreditar que o Luciano Hang, uma pessoa que chegou a um patamar financeiro tão alto, não é possível acreditar que ele seja estúpido o bastante para desassociar a produção de preservativos, lembrando que o programa de combate à AIDS do Brasil, ele ganhou prêmios mundiais como o melhor programa do mundo. Olha, não tem como nós imaginarmos que o Luciano Hang não saiba disso, que o programa de combate à AIDS brasileiro, deixa eu ver se eu acho aqui, programa de combate à AIDS Brasil, prêmio,
Eu lembro que Deixa eu colocar para vocês aqui uma simples pesquisa no Google, só para vocês terem uma ideia de o porquê que eu acho importante falar sobre esse tweet desse Luciano Hang. Veja bem, ONU aponta Brasil como referência mundial no controle da AIDS. Programa brasileiro contra a AIDS recebe prêmio, isso na Globo. Governo altera estrutura de combate à AIDS, isso aí já é em maio de 2019. Então, vejam bem, em 2003, Programa Brasileiro contra a AIDS recebe prêmio. Em 2015, ONU aponta Brasil como referência mundial no controle da AIDS. Em 2019, governo altera a estrutura de combate à AIDS. Vejam bem. Por que eu estou falando isso? Não dá para acreditar que o Luciano Hang não entenda a importância da produção de camisinhas para o combate à AIDS. Não dá para acreditar que o Luciano Hang seja estúpido bastante para pensar que uma empresa que produz camisinhas para doação num programa de combate à AIDS tenha que ter lucro. Então, quando ele fala, você acredita que até uma estatal para fazer camisinha o Lula fez? Volto que é importante. ONU aponta Brasil como referência mundial no controle da AIDS. Programa brasileiro contra a AIDS recebe prêmio. Então, dá para acreditar, você acredita que até uma estatal para fazer camisinha Lula fez sim. Ele fez. O Programa Brasileiro de Combate à AIDS é o melhor do mundo. A Natex, ou Natex porque tem acento, foi inaugurada em 2008 e foi somando prejuízos ano após ano. Olha, a pergunta básica que eu faço para vocês é: o governo faz uma empresa para produzir camisinhas, para doar camisinhas para o povo. De onde que você imagina que vai vir o lucro de uma empresa dessa? Na diminuição do número de pessoas com AIDS. O lucro de um programa social relacionado à saúde está na diminuição das doenças e não no relatório contábil da empresa que produz as camisinhas. Agora eu pergunto para vocês, vocês acreditam que o Luciano Hang não saiba disso? Vocês acreditam que uma pessoa que chegou ao nível financeiro do Luciano Hang não consiga entender que essa empresa foi feita para doar camisinhas e que, obviamente, essa empresa fecharia o relatório contábil com prejuízos, mas a sociedade teria lucro porque o número de pessoas afetadas pela AIDS diminuiria e, por isso, a soma sistêmica de um programa desse é positiva? Olha, por que um governo tem que produzir camisinhas ao invés de se preocupar com a saúde? Aí eu pergunto para vocês, será que o Luciano Hang acha que um governo produz camisinhas para vender camisinhas? Será que o Luciano Hang acha que o governo produz camisinhas para encher como balão e fazer campanha do PT? Não, ele sabe que não. E se o Luciano Hang sabe que tudo o que ele está escrevendo é estupidez, por que ele escreve? Se o Luciano Hang tem consciência que essa empresa não foi desenvolvida para fechar o relatório contábil com lucro, ela foi desenvolvida para gerar um lucro social na melhoria da saúde do povo. Se o Luciano sabe que a produção de camisinhas tem a intenção de diminuir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, por que ele escreve que o governo não deveria investir em camisinhas, mas em saúde? E a resposta é muito simples. Ele escreve isso porque ele chegou à conclusão de que ele está lidando com pessoas extremamente manipuláveis, pessoas com uma capacidade intelectual muito baixa. Ele sabe que está lidando com pessoas estúpidas e que não adianta vocês ter lógica ou tentar conversar de uma forma digna com pessoas estúpidas. Uma pessoa que faz uma postagem dessa, sabendo que isso é uma estupidez,
é uma pessoa que desrespeita de uma forma muito clara a possibilidade do seu eleitor ter um pouquinho de educação. Ele aposta na estupidez. O Luciano Hang, o Bolsonaro e agora o Dória chegaram a uma conclusão que a sociedade brasileira chegou a um nível de estupidez tão grande, a um nível de imbecilidade tão grande, que já não vale mais a pena levar a sociedade a sério. Eu falo isso porque é muito importante que vocês observem se faz sentido imaginar que o Luciano Hang, uma pessoa com o poder aquisitivo que ele tem, com a capacidade de comunicação que ele tem, consegue acreditar que uma empresa pública de fabricação de camisinhas tenha que dar lucro, consegue acreditar que a empresa foi criada para algo diverso daquele propósito de investir na saúde. Olha, até as empresas privadas de produção de camisinhas, elas são investimento em saúde no final das contas, ainda que o investimento seja realizado de forma direta pelo consumidor e não através de doações do governo, são investimentos em saúde. Não existe outra forma de caracterizar a produção de camisinha senão em investimento em saúde. Por mais que a pessoa tente deslocar a ideia para não, camisinha é para sexo, curtição, não interessa, é investimento em saúde. E se o Luciano Hang escreve uma coisa dessa, ele está cogitando a possibilidade de dizer que é possível controlar o sexo através da religião. Como dizem os fanáticos, não tem que ter camisinha, tem que ter a castidade. Né? E acreditem, tem pessoas nas igrejas que acham mesmo que os fiéis são todos castos. Que basta falar castidade. E de vez em quando eles liberam aí os pastores, né, em orgias com algumas fiéis. Deixa eu trazer aqui uns comentários, superchats. Edmar Moraes, muito obrigado, Edmar. Luciano, condenado por fraude na Receita Federal, tem espaço para falar. Isso sim é ridículo. Muito obrigado, Edmar Moraes. Muito obrigado. Cláudia Silva, boa noite, Léo. O que você comenta nas declarações do Rui Costa? Não te vi esses dias. Vi demasiado boom por declarações irresponsáveis e o PT responder à altura. Elegante e contundente. Confere. Muito obrigado, Cláudia Silva, pelo superchat. Muito importante para a sobrevivência dos canais. Cláudia, ontem nós falamos sobre isso. A live de ontem foi exatamente sobre a oportunidade que o Rui Costa nos deu de ter uma certeza, aquilo que eu falo há um certo tempo. Existe dentro da esquerda um grupo que trai a esquerda. Esse grupo que trai a esquerda, ele quer que o Lula continue preso, porque o Lula preso é uma possibilidade aí de outro personagem talvez chegar à presidência, usando a vaga que seria do Lula. É mais ou menos assim, mesmo que eu seja de esquerda, eu quero que o Lula continue preso, porque talvez eu possa ser o presidente, né? Então, são pessoas que não respeitam o seu direito de escolher o próximo presidente. Eles só estão preocupados no direito deles de repente, serem os próximos presidentes, né? Então, eu acho que o Rui Costa já voltou atrás, inclusive, assim, de uma forma indireta, né? Deixa eu ler para vocês aqui, né, depois que ele viu a pancadaria acontecendo, ele obviamente se inviabilizou por causa dessas declarações, ele já se inviabilizou na esquerda, ele pode até ser presidente, mas nessa ala de direita que nasce dentro do PT, e ele diz, Lula livre sim, qual a dúvida? A dúvida é o que você disse na Veja, Rui Costa. O governador Rui Costa reagiu às críticas que recebeu de segmentos da internet progressista e também à nota da Executiva Nacional do partido. Em texto publicado em suas redes sociais, Rui afirmou que suas declarações foram manipuladas pelos críticos e reafirmou o apoio a Lula livre. É importante dizer que o Rui, né, a gente precisa sim colocar os pontos corretos para que as pessoas também não tentem entender o Rui como um hipócrita declarado. Eu consegui ver uma hipocrisia dissimulada ali. O Rui disse que, olha,
Lula livre, claro que Lula livre, mas o PT precisa pensar outros nomes e tal, e eu sou contra essa ideia de que o PT tem que pensar outros nomes. Para mim, pensar outros nomes nesse momento é trair uma causa que é a causa do povo. Se a maioria do povo quer Lula livre, você não tem que pensar outros nomes. De qual partido você for, você tem que primeiro lutar pelo direito do povo escolher quem é o próximo presidente, para depois você pensar em outros nomes. Isso, se o Lula sair da cadeia e o Lula decidir que não vai querer ser candidato, é direito dele. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, Lula livre. Depois, agora vamos pensar quem vai ser o candidato. Aí tudo bem. Mas o que o Rui disse é, não, Lula livre é importante, claro, mas a gente precisa pensar aí em outros nomes, né, para candidato. Então eu acho que isso é uma traição ao povo. Mas ele, hora nenhuma, ele disse que o Lula tem que continuar preso, que é o caso de outros candidatos que se dizem de esquerda, que realmente querem a prisão do Lula, né? Mas enfim. Deixa eu liberar aqui os comentários, né? Muito obrigado às pessoas que estão participando. Deixa eu ver aqui. Mônica Sueli, vocês têm que... Ó. Rudimig fala, Luladrão. Tem que ter um acento, Rudimig. Você foi lá no MBL para aprender a escrever Luladrão. Agora você não conseguiu colocar o acento no drão, senão fica Luladrão, né? Pô, Rudimig, não quebra o clima, não. Você tem tantos fãs aqui, bolsominions, você é o rei dos bolsominions. Quebrou até o Corinthians. Luladrão quebrou até o Corinthians. Mônica Suelen, vocês têm que acreditar o resultado das urnas, tá ok? Alberto Sierra, Ione Freitas é um bocó. Ione Freitas, somos todos Lula. Ione Freitas, ele é um bocó. Nós estamos falando aí da galera aí. Augusto Reboca Bozo tá podre. Deseja ele o que ele desejou para Dilma, em dobro. É engraçado, né? Como a esquerda tem uma postura completamente diferente da direita. O pessoal da direita deseja morte, deseja tudo de ruim. A esquerda não consegue desejar o mal assim de uma forma tão tranquila. Deixa eu agradecer aqui, Regina. Mas, boa noite, Léo. Lula livre. Boa noite, Regina. Boa noite a todos, lógico. Lula livre, com certeza. E eu vejo aqui... deixa eu trazer, só para esclarecer aqui. E deixa eu agradecer. Olha a Tássia Camargo aqui hoje. Deixa eu agradecer a Tássia que está participando com a gente aqui hoje. Ela fala, que pena tenho que dormir aqui em Lisboa, já é mais das 3 horas. Obrigado, Estopa, e boa noite a todos. Boa noite, Tássia, obrigado por aparecer por aqui. Então, pessoal, mandem aí, por favor, coraçõezinhos para Tássia, porque é, sem dúvidas, assim, nas artes é o protagonista da luta por Lula livre, antes mesmo do Lula ser preso, da luta pela democracia. Muito obrigado, Tássia, por participar aqui com a gente. E o Tony Conceição, Estopa, fala aí da Brasil Biodiesel, que está falida também. Eu quero saber o que não está falido, Tony Conceição. Sabe o que não está falido na área de energia? As empresas da família do Bolsonaro que estão só negociando. Inclusive, eu prometi ontem falar sobre o assunto e acabou fechando aí sem falar sobre o assunto. Eu queria ver o Corpo Saudável que falou para a gente continuar com essa bandeira de Lula livre, porque, segundo ele, isso ia acabar com a esquerda. Olha, um Corpo Saudável, eu sou a favor de lutar por justiça, mesmo que a luta por justiça custe toda a estrutura do sistema. Sabe por quê? Porque edificar um sistema em cima da podridão não é edificar um sistema. Olha, eu vou te contar uma história que você vai entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, um corpo saudável. Imagina que você pega um determinado local que não é seu e ali você constrói sua casinha. Você está construindo de uma forma irregular desde o início. Você nunca vai ter tranquilidade, porque uma hora ou outra aquilo pode deixar de ser seu. É lógico, não estou ignorando a prescrição da propriedade, eu estou só fazendo uma... Né, porque senão o pessoal do direito fala, não, mas espera aí, uso campeão e tal. Estou dizendo isso não, estou dizendo o seguinte, quando você cria
algo em cima de um terreno que não é firme, que não é sólido, quando você não trabalha as estruturas, você está edificando algo de forma errada. Então, não adianta nada você construir um prédio em cima da areia sem fazer a estrutura adequada, que uma hora ele cai. E a esquerda tentar se reerguer em cima de uma fraude, em cima de uma injustiça, essa esquerda vai se reerguer de uma forma completamente errada. Sabe por quê? Olha, imaginem vocês que hoje o ex-presidente Lula preso significa para a sociedade brasileira que o crime compensa. Por quê? Sérgio Moro armou para prender o ex-presidente Lula para depois virar ministro. Conseguiu. O PSDB armou para tomar a presidência da República dando golpe na Dilma. Conseguiu através do Temer e agora através do Bolsonaro. O que nós estamos ensinando para a sociedade brasileira? Que o crime compensa. Nós estamos ensinando que o golpe vale a pena. Nós estamos ensinando que você não deve percorrer os caminhos legais, os caminhos corretos para você chegar a um determinado objetivo. Nós estamos ensinando nossas crianças e os nossos jovens, e obviamente nossos adultos, que você pode fazer as coisas da forma errada. O mais importante é você atingir seus objetivos. Então eu digo, o Lula livre é a bandeira mais importante de hoje, porque se Lula não for liberto e os culpados pelas fraudes na Lava Jato não forem punidos, a nossa sociedade no futuro vai ser uma sociedade de Sérgios Moros e Dallagnóis. A nossa sociedade no futuro vai ser uma sociedade repleta de políticos Temer. A nossa sociedade nunca mais vai se curar. Por quê? Hoje a gente manda uma mensagem de uma forma muito clara para os nossos jovens, para os nossos novos políticos, para as tábatas: o crime compensa. Essa é a mensagem que a gente tem clara hoje. Então, não existe possibilidade de criar uma continuidade de uma sociedade sadia sem reparar as injustiças da Lava Jato. Se a gente deixar a Lava Jato como está e simplesmente colocar uma pedra em cima do caso da prisão do Lula e falar, vamos continuar a partir de agora fazendo tudo certo, não adianta, porque nós estamos construindo nosso castelo em cima da areia. E se a gente não tem um terreno firme, um terreno no qual as pessoas tenham confiança de que vale a pena seguir lei, seguir Constituição, nós vamos sempre construir situações nas quais a fraude vai levar para resultados melhores. Sem Lula livre, sem acabar com a fraude da Lava Jato, não há possibilidade de edificar uma boa política. Pode vencer o Haddad, pode vencer o Rui Costa, pode vencer o Flávio Dino. Se a esquerda não conseguir tirar da cabeça do brasileiro que o crime compensa, como anulando o crime da Lava Jato, da prisão do Lula, tirando o cargo de ministro do Sérgio Moro, tirando o Dallagnol do cargo dele de Ministério Público Federal, se isso não acontecer, a mensagem para a sociedade brasileira vai ser muito clara. O crime vale a pena. Enquanto a gente estiver mostrando para a sociedade que o crime vale a pena, a tendência é que o crime aumente. Então, não há possibilidade de edificar uma sociedade em cima do que aconteceu. Sem Lula livre, não há possibilidade da gente curar a sociedade brasileira. Nem pensem nessa possibilidade, porque ela não existe, né? Voltando ao que eu disse, acabei de ver que teve uma pessoa que trouxe esse assunto aqui. Está aqui, ó, petróleo salta 18% após bombardeio com drones na Arábia Saudita. Mas tem também, relacionado à situação brasileira, com a indústria naval destruída, plataformas da Petrobras começam a se tornar sucata. As plataformas da Petrobras começarão a ser retiradas do mar para se transformar em sucata. Com a indústria naval devastada e inexistente, o novo ciclo de plataformas deve inaugurar uma frente de negócios na casa dos 50 bilhões. Então hoje, o Brasil muda completamente a sua política, não produzimos mais plataformas no Brasil, a gente não faz mais nada no Brasil, a gente compra de fora, somos colônia. O Brasil só serve para eles virem retirar as riquezas. Deixa eu trazer aqui, muito obrigado Edmar Moraes, pelo superchat.
Em 1989 se falava que o comunismo iria comer criancinhas, eu lembro dessa época, e tirar propriedade das pessoas. Porém, só em 2019 foram tiradas 70 mil casas pelo sistema capitalista no poder. Olha que interessante. Muito boa colocação da Edmar Moraes, porque a primeira vez que o Lula tinha uma chance clara de ser eleito, eles vieram com essa história de comunismo. E quando vieram com essa história de comunismo, eu lembro muito bem dessa história, que o comunismo come criancinhas, que as pessoas seriam obrigadas a viver e dividir a casa com pessoas de rua, né? Tudo enquanto é formas de botar fogo, né, na cabeça dos povos, pôr medo nas pessoas, eles criaram naquela época. E quem tirou a casa das pessoas é o sistema capitalista. Muito obrigado, Edmar Moraes, né? E o Júnior Alves fala, PIB zero, desemprego em alta. Então, muito obrigado a todos vocês pelas participações. E deixa eu liberar aqui do lado de cá também. E eu tô vendo que tem muita gente aqui falando sobre a questão do Ciro, né? Léo, no mundo inteiro, saúde é investimento. Só planos de saúde visam lucros. Luciano Bongo, escroto. E Dani Costa fala que o Ciro me dá vergonha. Olha, Dani, eu acho o Ciro, ele deu uma reviravolta muito grande de uma hora para outra. Hoje eu vi o Ciro dando uma entrevista, né, ele falando sobre a questão da tributação sobre milionários. E o Ciro fazia uma crítica que até um ponto, ou seja, até no ponto teórico, ela é uma crítica muito pertinente. Que ele fala sobre o fato de que o Brasil não tem realmente uma tributação progressiva. Para vocês terem uma ideia, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como o sistema brasileiro e tributário brasileiro, como tudo no Brasil é feito para os ricos. Por exemplo, nós temos a ideia de que o diesel é um produto mais barato que a gasolina, mas não é. O diesel é mais barato que a gasolina no Brasil, porque no Brasil existe um acordo para que o diesel seja mais barato que a gasolina para ser utilizado no transporte. Isso é, obviamente, pela questão tributária. A gasolina tem um tributo maior que do diesel, enfim, no final das contas a gasolina sai mais cara. Se você vai para um país onde não tem esse acordo, por exemplo, morei na Inglaterra, na Europa não tem isso, o diesel é mais caro que a gasolina. Mas aí a gente pensa, peraí, o diesel é mais barato que a gasolina no Brasil por causa da questão do transporte. Então, lógico que é por esse motivo que os carros menores não podem ser a diesel, né? Não. Carro menor pode ser a diesel desde que seja um carro que não possa ser comprado por pobres. Vou colocar aqui um carro para vocês terem uma ideia de que, tipo assim, a ideia do carro ser a diesel é a ideia de que o carro seja utilizado para uma atividade produtiva, no transporte, né? A ideia é essa. Mas um Jeepinho Renegade pode ser a diesel. Um carro do tamanho, basicamente do tamanho de um carro pequeno, mas ele pode ser a diesel. Por quê? Ele tem algumas características que dão para ele condições de ser a diesel. Mentira! É por causa do preço do carro. Um carro popular não pode ser a diesel. Um carro semi-popular não pode ser a diesel. Um classe média alta, tipo o Renegade, já pode ser a diesel. O que eu estou querendo dizer para vocês sobre essa questão desse comentário do Ciro é isso. O Brasil ele é desenhado para que os ricos tenham sempre benefícios. Então, por exemplo, o diesel que tem um preço menor, ele não pode ser usado por pobres, porque pobre não pode ter carro a diesel. Você tem que pagar um IPVA muito alto num carro a gasolina, no carro a diesel o IPVA é mais baixo. Mas, pasmem, você não paga o imposto sobre helicóptero, sobre jatinho, sobre iate. Então, o Brasil ele é desenhado para o pobre pagar mais tributos que os ricos. Mas quando o Ciro Gomes faz essa crítica, é uma crítica bonita, é uma crítica de conquistar as pessoas e dizer eu sou a verdadeira esquerda, o resto não é esquerda, porque o resto permite que a coisa continue dessa forma. Mas não é bem assim. Deixa eu colocar aqui que a Dani Costa fala o Ciro dá vergonha.
O que o Ciro fala é muito bonito e faz muito sentido, mas ele não conseguiria, como presidente, mudar isso. Porque, olha, essas regras tributárias, elas são desenhadas para que os ricos tenham mais direitos, para que os ricos tenham mais benefícios, e você acha que seria possível um presidente da República bater de frente com a classe média alta? Se o presidente da República tentasse mudar essas regras, ele ia estar batendo de frente com juízes, procuradores, promotores, grandes empresários. O que ia acontecer na prática? Ele ia cair. Então, o Ciro criticar o PT por não ter modificado essas regras tributárias num país que é desenhado para ricos desde o seu descobrimento, desde colônia, o Brasil já era desenhado para rico. E ele dizer que isso é uma coisa que o PT não resolveu é um pouco de estratégia covarde. Todo mundo aqui sabe que eu admiro o Ciro, todo mundo sabe, mas eu preciso falar da mesma forma como eu falaria se o Lula viesse com qualquer tipo de jogada de engana-povo. Aquele comentário do Ciro de que o PT ele aplicou uma política neoliberal e que ele deveria ter tributado os mais ricos. Olha, pessoal, pra vocês terem uma ideia, sabe por que o governo da Dilma desandou? Só para vocês terem uma ideia, o governo da Dilma desandou completamente por causa de duas posturas que a Dilma teve. Primeiro, obviamente, não querer vender o petróleo já estava gerando uma confusão muito grande. Mas a postura derradeira para que o PSDB conseguisse esse apoio internacional. Primeiro, a Dilma não apoiou Israel no genocídio em Gaza, primeiro ponto. E no segundo ponto, a Dilma falou que ia começar a usar, não ia mais usar o dólar para fazer negócios com a China. Dois posicionamentos da Dilma que foram cruciais para a Dilma perder completamente o controle sobre o governo, que aí choveu dinheiro dos Estados Unidos e de Israel no Brasil para derrubar o governo. Aí eu falo com vocês, imaginem o que aconteceria. Obviamente o PT não conseguiria fazer isso, que o PT poderia ter a presidência da República, mas ele não tinha sozinho uma bancada suficiente para mudar o sistema tributário nacional nesse ponto. Mas imaginem o que aconteceria se o PT tivesse tentado criar impostos sobre grandes fortunas. Isso é uma coisa que só é, obviamente, cogitada como proposta política. Na hora H, você só consegue criar esses impostos sobre grandes fortunas, você só consegue criar um sistema tributário progressivo se você tiver um povo educado. Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Quando se cogita a possibilidade de igrejas evangélicas pagarem impostos, o gado da igreja evangélica, ele vai todo atrás, desesperado, brigando contra a igreja evangélica pagar impostos. Agora tem uma forma melhor de uma igreja evangélica fazer o serviço de ajudar os pobres do que pagar impostos, porque aí o dinheiro vai ser realmente investido nos pobres e não no império dos pastores, mas é assim que funciona. Então, imaginar que no Brasil seria possível lutar contra essas regalias é uma coisa completamente sem nexo. Completamente sem nexo. Hoje eu tive muita dó. Hoje eu fui ao Bradesco, eu tenho essas contas anunciadas aí, e eu no final de semana eu vou nas contas, saco as doações para pagar a conta de luz, comprar alguma coisinha para obra e tal. Fui ao Bradesco e eu vi um rapaz mais novo que eu, muito triste, que ele fez um depósito para a igreja, mas não conseguiu tirar o comprovante para mostrar para o pastor. Olha como é que são as coisas. A primeira pergunta é, se o compromisso dele é com Deus e ele fez o depósito, por que ele está preocupado em mostrar o comprovante para o pastor? Tem alguma coisa errada. Ou o compromisso dele é com o pastor, ou o compromisso dele é com a igreja. Ele quer mostrar para todo mundo que ele fez a doação. Vocês entenderam? Se o compromisso dele é com a igreja, para que ele precisa? Se o compromisso dele é com Deus, para que ele precisa do comprovante? Ele não precisa do comprovante. O compromisso dele é ou com os outros membros da igreja, ele quer ficar melhor ali, ou ele quer ficar bem com o pastor. Ou talvez o pastor falou que só vai orar se chegar o dinheiro. Seja lá o que for, coisa muito feia. Em falar nisso, quem puder ajudar meu trabalho, lembrando vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Edmar Moraes,
Do pó viestes, ao pó voltará. De colônia foste, a colônia voltou. É isso que aconteceu com o Brasil. Infelizmente, fomos colônia, fomos descobertos, entre aspas. Após descobertos, viramos colônia. Descobertos, podemos dizer, quando os portugueses chegaram aqui, tiraram a cobertura de riqueza, a cobertura cultural dos índios, tiraram tudo enquanto é cobertura que protegia o Brasil. E depois dessa descobertura, chegamos a ter um pouquinho de soberania e voltamos a ser colônia. Deixa eu trazer aqui mais notícias para você. Deixa eu ver aqui. Eu quero ler essa notícia aqui que eu achei interessante. Todas as vezes que eu penso na diferença entre direita e esquerda, eu penso, o que acontece com o bolsominion, que antes era tão empenhado contra coisas erradas? De um lado, as pessoas que são contra a direita, porque o Glenn não necessariamente tem que ser esquerda, mas as pessoas que são contra a direita, elas simplesmente falam, tá aqui meu celular, como fez a Manu, e agora Glenn Greenwald e David Miranda abrem seus rendimentos ao público. Né? Tipo, a COAF fazendo chantaginha aqui, chantaginha ali, aí ele, não, esquenta a cabeça não, tá tudo aí aberto ao público. O jornalista Glenn Greenwald e seu marido, o deputado federal Davi Miranda, do PSOL, Rio de Janeiro, comunicaram no Twitter que abriram todos os registros bancários. Estamos enviando voluntariamente todos os nossos registros bancários e de renda ao tribunal e também apontamos onde todos online podem ver uma grande parte de nossa renda familiar publicamente. Uma grande transparência que os bolsonaros não farão nada perto. A foto é interessante, que tem o pavão lá no fundo, né? Que é pra zoar o pavão. O pavão misterioso, que tinha dito que era o hacker russo, depois o pavão misterioso teve vergonha de aparecer novamente porque apareceu um hacker brasileiro. Eu tô vendo aqui as pessoas participando aqui pelo Facebook. Deixa eu agradecer, muito obrigado vocês que estão participando pelo Facebook. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no ar. Pelo Facebook eu nunca coloquei os comentários não, mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá aqui, ó. Só um segundo, só para... Isso. Tá aqui. Zelu Schmidt, aguardando novas da Intercept. Obrigado, Zelu Schmidt, pela participação. Mara Silveira, Mara tá aqui no Facebook também. Mas, claro, tem que haver uma evolução de consciências, né? O pessoal fica batendo papo, estão batendo um papo lá no Facebook. Francisco Corretor, São José de Caiana, PB, né? Norma Arraes, boa noite. Fiz uma transferência para sua conta poupança no BB. Você é maravilhoso, precisamos muito de você. Muito obrigado, Norma, pela ajuda, muito importante. Eu agradeço muito as pessoas que ajudam o canal. E falo, olha pessoal, faz uma diferença muito grande, principalmente porque o meu trabalho ele é sustentado por vocês. Eu não tenho aquela opção de ter membros, né? Então, o que realmente sustenta o trabalho são as doações nas contas bancárias, os superchats. Quem puder ajudar, eu agradeço muito. Então, muito obrigado, Rosilene, muito obrigado, Conceição da Silva, muito obrigado, Rosana Almeida, muito obrigado, Jandira Gama. Iracema Félix, pessoal do Facebook, se vocês puderem compartilhar, vou mandar abraços a todos. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Tá aqui o Marilda Beldin, tá de Bombinhas SC. Cristiane Ribeiro, Wilton Portela, no Face e no YouTube ao mesmo tempo. Obrigado, Wilton. Arlete. Então, muito obrigado, pessoal do Face que está participando. Vou tentar ver se eu consigo fazer o seguinte. Vou tentar, a partir de amanhã, ter uma forma, né, de conseguir ler também os comentários do Facebook. Aos poucos a gente vai ficando sem espaço aqui na tela para colocar todos os comentários. Mas eu vou ver se eu consigo começar a ler os comentários do Facebook também. Deixa eu voltar aqui para o canal. Leonardo Estopa, muito obrigado. Pessoal que está participando. Jonathan Joe, bolsominions rastejam nas lamas fétidas da ignorância. Muito obrigado. Deixa eu
canal do Estopa agora. Tic-tac sincero, o Léo foi mandado embora do emprego dele por culpa dos bolsominions. Nada mais justo que ajudá-lo. Tic-tac sincera. Quem não conhece essa história, obrigado Tic-tac sincera pela mensagem. Olha, quem não conhece essa história, o que aconteceu num determinado dia, o Wellington Calazans, na época o Wellington Calazans, ele fazia um trabalho no Cafezinho, né, e ele começou a fazer um trabalho solo dele e me chamou um dia para participar. E eu falei, Wellington, eu posso participar no horário da sua transmissão? Eu faço um breakzinho e participo. E eu participei do trabalho. Então, os bolsominions, eles viram a logo da empresa na minha camisa, eles conseguiram entrar em contato com a empresa para a empresa me fazer uma proposta. Ou você larga o YouTube ou você não pode continuar conosco. É lógico que eu fiquei um pouco revoltado com os bolsominions e pensei, é agora que eu vou pegar firme no YouTube. Então, naquela época, a dedicação minha ao trabalho contra o golpe era os momentos de folga na empresa. E depois eu passei a dedicar o tempo total. Claro, não adiantou nada, Bolsonaro foi eleito. Mas, obviamente, eu, né, nessa situação aí, eu pude realizar, né, eu tenho que agradecer os bolsominions, que eu pude realizar um sonho que é trabalhar na comunicação social. E aí eu acho que eu tenho até aqui, que outro dia eu tava, né, quando eu fiz tá aqui, ó. British Engineering Services, foi daqui que os bolsominions me mandaram, arrumaram o jeito de me mandar embora. E eu só posso agradecer, eu preciso agradecer essa empresa, porque essa empresa me deu uma oportunidade muito grande de aprender muito. Foram quase 8 meses de treinamento e eu posso dizer que eu só ganhei nessa empresa, porque depois do treinamento, os bolsominions, quando eu comecei a trabalhar mesmo, os bolsominions ligaram e fizeram acontecer isso. Então eu só posso agradecer essa empresa, ela me deu a oportunidade de aprender muita coisa na Inglaterra. É uma das maiores empresas da Europa e ela realmente me colocou para ter contato com desde produção de energia elétrica, inspeção, assim, absolutamente todo tipo de coisa, até locais onde produzem refinaria de petróleo, muito boa oportunidade. Mas quando eu tive que decidir entre continuar fazendo esse trabalho de comunicação social, que eu sempre sonhei, ou continuar nessa empresa, eu preferi fazer o trabalho de comunicação social, e eu só posso agradecer aos bolsominions, porque foi naquele momento que essa empresa me deu essa oportunidade de realmente focar naquilo que eu gosto. Então, os bolsominions, eles podem ter tirado de mim essa oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais. Hoje eu passo um certo aperto financeiro, mas eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho e ter vocês aqui como grandes amigos todas as noites batendo papo. Então, muito obrigado a todos vocês por serem essa grande família que somos hoje. Muito obrigado às pessoas que estão participando. Deixa eu ver aqui como é que estão. Muito obrigado pessoal do Face, que está compartilhando no Face também, né? E eu quero trazer o Gessé aqui, porque o Gessé fala algo que eu gostaria de falar com vocês. Deixa eu ler essa notícia aqui. Gessé Souza sobre a Lava Jato, a maré virou. Sociólogo Gessé Souza afirma em seu Twitter que a ficha ainda não caiu para muitos, mas a Lava Jato foi exposta como a verdadeira organização criminosa e com ela caiu toda a trama do golpe. Inclusive, o governo Bolsonaro e a prisão do Lula vai ser lento, com muitos obstáculos dos cúmplices, mas a maré já virou. Eu falava sobre isso alguns dias atrás. Olha, aquele ponto, né, o Gessé trouxe de uma forma muito bonita essa questão da maré, eu trouxe de uma forma mais relacionada às ciências exatas, né, que eu falei que tem aquela curva, e de uma hora para outra a curva vai ficando mais plana até o momento em que, no lugar de subir, ela começa a descer. Aí a gente chama de ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão já aconteceu, e eu acredito que há mais de um mês atrás. O que acontece nesse momento é que, apesar da gente ter virado o jogo continua. E, obviamente, eles estão jogando e estão tentando marcar pontos, marcar gols, marcar seja lá o que for. Mas
assim que nós viramos o jogo, veio a Lava Jato com mais 1 trilhão e 500 milhões de acusações contra o ex-presidente Lula. Eles estão tentando sobreviver e hoje a guerra é muito exposta. Antes existia uma percepção que o Poder Judiciário faria um pouco de justiça, que o Ministério Público faria um trabalho mais sério. Hoje é muito clara a posição de guerra que existe. De um lado, o Poder Judiciário e o Ministério Público, em parte, trabalhando pela prisão dos políticos de esquerda, do outro, os políticos de esquerda chegaram à conclusão que não adianta tentar fazer vistas grossas, que eles estão na mira, então eles estão julgando de todas as formas para expor a parte podre do Poder Judiciário e do Ministério Público. Antes, muita gente da esquerda pensava, olha, eu não vou fazer nada não, porque talvez não vai cair em mim. Hoje a esquerda percebeu que ou a esquerda se tabatiza, ou a esquerda vira Tabata, ou a esquerda vai para a cadeia. Então, se a esquerda não combater essa podridão dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público, o que vai acontecer é que essa podridão vai acabar com a esquerda. Mas eu acho que agora, apesar de que temos aí pessoas resistentes em entenderem o que aconteceu, mas essas pessoas, elas podem até não admitir, mas elas já notaram que foi tudo uma grande farsa, podem concordar com a farsa. É bem diferente. Seu time fez um gol de mão e venceu por causa do gol de mão. Você pode até concordar porque é seu time, mas você já sabe que foi gol de mão. Vamos cair na real. Deixa eu agradecer, muito obrigado. Regina Mas, você só lucrou saindo da tal empresa. Ser correto é o mais importante na vida. Muito obrigado, Regina, agradeço de coração. Agradeço muito pela participação de vocês, pela ajuda de vocês, pelo carinho. Muito obrigado, Thiago Falcone. Espera aí, eu tinha posicionado aqui, mas fugiu. Tá aqui de volta. Muito obrigado, Thiago Falcone. Léo, parabéns pelo trabalho. Hashtag Lula Livre. Muito obrigado, Thiago Falcone. E eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. E queria lembrar, você pode ajudar meu trabalho também através das contas que estão anunciadas aí nas descrições do vídeo. Queria pedir ao pessoal do Facebook, por favor, compartilhem aí no Facebook para gente aumentar o alcance. Isso faz uma diferença muito grande, né? Só mesmo compartilhando que é possível a gente levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Deixa eu trazer aqui também. Edna Costa, Léo, gostaria de rever seus vídeos antigos. Quando você começou no YouTube? Edna, eu comecei no YouTube já faz um tempinho. Eu comecei no YouTube quando começaram a armar contra a Dilma. Mas você pode ver todo o meu trabalho antigo, tá todo no YouTube ainda. Eu vou começar a postar também no Dailymotion, e o que eu vou fazer no Dailymotion é exatamente postar tudo de novo para ter todo o arquivo também no Dailymotion. As pessoas que estão me ajudando pelas contas bancárias, elas estão me ajudando nas contas bancárias exatamente porque o YouTube faz alguma espécie de controle ideológico. Eu não posso afirmar o que acontece, mas eu não posso ter membros no canal. Então eu estou tentando alternativas, estou tentando partir aí para ver se no Dailymotion, né, eu consigo, né, fazer um trabalho com menor perseguição ideológica. Mas tá tudo aí. Eu tive que esconder do Facebook, Edna. Eu tinha todos os vídeos também no Facebook. Tive que retirar, infelizmente. Mas eu vou ver se eu posto. Quem ainda não curtiu o canal do Estopa, curta, por favor. Eu vou postar todos os vídeos no canal do Estopa, os vídeos antigos, né, com a data, tudo direitinho, e vou postar também no Dailymotion e vou voltar a organizar o VK. Agora, acabando essa obra, eu estou nessa loucura aí por causa dessa obra, mas acabando essa obra que eu estou mexendo, eu quero organizar todas as redes sociais adequadamente. Deixa eu agradecer aqui, Roberta Heloísa Born, deve ser Born. Se o STF estiver estagnado porque é refém dos militares e dos EUA, por que não soltam Lula? O que podemos fazer? Roberta Heloísa Borne. Eu acho, Roberta, que o STF tem medo do Sérgio Moro. O que eu consigo entender nesse momento é isso. O STF ele está morrendo de medo do Sérgio Moro e por causa desse medo do Sérgio Moro e dos EUA, por que não soltam Lula? O que podemos fazer? Isso, estou colocando aqui para tentar colocar os comentários aqui do Facebook. Eu acho que o que acontece hoje é isso. O STF morre de medo do Sérgio Moro e esse medo do Sérgio Moro faz com que o STF mantenha o Lula preso. E é por isso que eu falo, se o Sérgio Moro, assim, o foco para o Lula livre sem dúvidas,
mostrar para a sociedade o que o Sérgio Moro fez com a economia. Não necessariamente o que o Moro fez com o ex-presidente Lula. Tem pessoas que não gostam do ex-presidente Lula. O mais importante nesse momento é mostrar como o Sérgio Moro prejudicou as pessoas que hoje gostam dele, as pessoas que perderam empregos e tudo mais. Se a gente conseguisse trabalhar dessa forma, certamente seria mais fácil até trabalhar o Lula livre. Deixa eu liberar aqui. O Osmário Souza Alves. Léo, você escreveu algum livro? Conte. Osmário, eu não escrevi livro, não. O que eu fiz, eu já fiz alguns trabalhos acadêmicos que estão todos disponíveis gratuitamente. Se você, quem aí tiver LinkedIn e quiser me adicionar no LinkedIn, eu aceito todo mundo no meu LinkedIn. Lá nas formações no LinkedIn, cada formação eu tenho um trabalho de conclusão. E eu coloco muita política nos meus trabalhos. Mas quem quiser conhecer um trabalho meu, né, quem quiser conhecer mais trabalhos meus, eu sugiro a vocês, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho escrito, que por enquanto é um trabalho acadêmico, eu gostaria de anunciar para vocês a minha página, né, que é simplesmente leonardoestopa.com.br. Né, nem tem o www, só isso, leonardoestopa.com.br. Aqui no leonardoestopa.com.br vocês conseguem achar alguns trabalhos antigos meus, mais livros sobre política, livros como o Gessé escreve constantemente. Eu não fiz, eu faço, eu tenho mais facilidade, eu sou ansioso. Eu escrevo os trabalhos acadêmicos porque eles são obrigatórios. Que se eu pudesse apresentar os trabalhos acadêmicos como uma live, assim eu faria. Mas como os trabalhos acadêmicos são obrigatórios, eu vou lá e escrevo os trabalhos acadêmicos. Mas vocês podem, obviamente, baixar esses trabalhos meus. Eu sugiro, eu gosto demais de tecnologia, né? Então eu tenho, por exemplo, vários trabalhos que envolvem o setor elétrico. O primeiro trabalho de pós-graduação que eu fiz é um trabalho político, setor elétrico, e fala sobre a imprensa manipulando a opinião pública a respeito do setor elétrico. Então tá tudo no leonardoestopa.com.br e os trabalhos em PDF vocês encontram no LinkedIn. É fácil, eu deixei tudo no LinkedIn para baixar. Me achem lá no LinkedIn, Leonardo Estopa, me adicionem e nas minhas formações vocês vão ver lá trabalho, aí vai ter o trabalho de conclusão. Roberta Heloísa Bornes. E se o STF estiver ameaçado e mantém Lula preso para garantir uma certa estabilidade e democracia até a próxima eleição de 2022, para evitar golpe até lá? Roberta, eu não sei qual que seria. Eu acho que hoje, enquanto tiver fácil colocar o povo extremamente imbecilizado através do fanatismo, eles vão fazer isso. Eu não acho que eles vão libertar o Lula assim tão fácil, mas pode ser que libertem o Lula numa condicional para ele ir para casa e não poder falar sobre política. Não duvide que isso aconteça. Mas enfim, é dessa forma que... E olha que bonito aqui, canal da Isadora Dias, ela conta um drama semelhante. Ela fala: eu perdi o emprego de professora por causa de política, mas montei meu negócio e hoje tenho 12 pessoas trabalhando para mim. Há males que vêm para bem. Meu aluno na época vendia bombom e ganhava mais que eu. Então tá aí o canal da Isadora Dias. Ela foi provavelmente, né, quem faz as pessoas perderem por causa de política, que é assim: a esquerda respeita o posicionamento daquele que quer ser de direita. O que é de direita não respeita o posicionamento do que quer ser de esquerda. Então, provavelmente foi um bolsominion que fez ela perder o emprego de professora, mas há males que vêm para bem. E olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Olha, o professor, qualquer professor, não pensem vocês, bolsominions, que vocês vão pirraçar um professor tirando o emprego. O professor que dá aula, ele está se doando, porque qualquer professor que sair da escola e montar um negócio, ele ganha mais. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não pense você que você vai modificar e piorar a vida de um professor tirando o emprego dele numa escola. Não,
É o contrário, você vai piorar a escola porque vai faltar professor. Porque o professor, a preparação que o professor recebe, o professor acaba sendo um pouco doador e fala, eu quero trabalhar na escola, eu quero dar aula, eu gosto de crianças. Se você tira o professor da escola, você prejudica a escola e não o professor. Porque o professor, ele tem uma preparação para montar o próprio negócio, às vezes muito maior do que o dono do mercado. Então, enfim, não pensem vocês que o bolsominion vai fazer super opressão em cima do professor e vai tirar o opressor. Não, é o contrário. É exatamente o contrário. Você tira o professor da escola, você prejudica a escola, prejudica os alunos que poderiam ter a aula daquele professor e o professor sai dali e monta o próprio negócio. Porque o cara tem preparação, o cara tem vivência. Dá aula porque ama. A grande realidade é essa. Ele dá aula porque ama. Então, enfim, se for professor de direita, é diferente. Né? Se eu for professor de direita, ele está ali só pelo dinheiro, porque não combina ser professor e ser de direita ao mesmo tempo. Então, se o cara é professor e é de direita, ele está ali só pela grana, ele não tem amor aos alunos, ele não tem amor ao que ele faz, se ele perder aquilo ali, ele vai ficar desnorteado. Agora, se um cara é um professor de esquerda, pode ter certeza que ele está ali por amor aos alunos. Você tirar o cara da escola, ele vai ficar um pouquinho triste, que ele vai pensar, me dediquei tanto, mas em termos financeiros, não. Ele vai montar um negócio e vai disparar. Então, enfim. Deixa eu comentar mais aqui. Deixa eu ver como estão as... Voltando ao assunto da live, ao que eu trouxe no início, que eu vi que a live cresceu muito aqui nos últimos minutos, né, só para contextualizar o que está aí na claquete, né, o senhor dono da Havan, ele postou no seu Twitter criticando o ex-presidente Lula por ter feito uma fábrica de camisinhas. Mas o que eu falo nesse momento não é sobre a estupidez desse camarada, né? Deixa eu trazer, olha, o Luciano Hang fez uma crítica ao ex-presidente Lula por ter investido numa estatal para a produção de camisinhas. E aí, quando a gente vai na realidade do Brasil, a gente tem um país que é elogiado por ter uma política de combate à AIDS muito eficiente. A ONU aponta o Brasil como referência mundial no controle da AIDS. O Programa Brasileiro contra a AIDS recebe o prêmio. Esse Brasil deixou de adotar as políticas contra a AIDS foi agora, 23 de maio de 2019, o governo altera a estrutura de combate à AIDS. Mas até então era um programa elogiado em todo o mundo. Mas o que eu pergunto para vocês é, será que o Luciano Hang escreveu uma bobagem dessa porque ele não sabe disso? Olha o Twitter do cara. Você acredita que até uma estatal para fazer camisinha o Lula fez? A Natex foi inaugurada em 2008 e foi somando prejuízos ano após ano. Olha, o Luciano Hang, uma empresa estatal para produção de camisinhas, ela não vai trabalhar com o fornecimento de camisinhas para motéis, ela vai, obviamente, trabalhar com a distribuição gratuita de camisinhas, porque é esse o programa que fez o Brasil diminuir o nível de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Agora, será que realmente você pode considerar que essa empresa foi somando prejuízos ano após ano? Porque, veja bem, se você monta uma empresa estatal para diminuir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, a contabilidade dessa empresa pode até fechar no negativo, mas a contabilidade social, a sociedade, ela tem uma menor quantidade de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o produto social, ele é positivo. Então, ele traz a derradeira. Por que um governo tem que produzir camisinhas ao invés de se preocupar com saúde? Olha, camisinhas não são usadas como balões nas campanhas políticas do PT. Camisinhas não são utilizadas para que o Lulinha coloque combustível no seu jatinho, e nem para que ele utilize na sua Ferrari de ouro. A Oi do Lulinha não utiliza camisinhas para aumentar o alcance do celular. Assim como a Friboi do Lulinha não embala carne com camisinhas.
Camisinhas são usadas no controle da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, o que significa que camisinha é um investimento em saúde. Agora, o que mais me deixa pasmo é imaginar que o Luciano Hang sabe disso. O Luciano Hang entende muito bem que uma empresa que foi criada para doar camisinhas, se ela doa, ela sempre vai acumular prejuízos. O Luciano Hang sabe que se uma empresa doa camisinhas para o controle de doenças sexualmente transmissíveis, ela gera lucro social. Ou seja, o investimento nela gera lucro muito maior do que o valor investido, porque o SUS gastaria muito mais tratando dos doentes. O Luciano Hang sabe que investir em camisinhas é investimento em saúde. A pergunta básica que eu faço é, por que ele escreve uma coisa dessa se ele sabe que isso está errado? Porque dentro da sociedade brasileira existe uma quantidade muito grande de pessoas estúpidas que seguem o Luciano Hang exatamente porque são ignorantes e não conseguem entender que estão sendo feitas de idiotas. Hoje o Brasil tem uma demanda, ou seja, o Brasil como país, por causa do fanatismo religioso e do fanatismo político, criou uma demanda por estupidez. Ainda que um Luciano Hang, um Dória, um Bolsonaro ou um Crivella saibam que estão praticando estupidez, eles vão praticar estupidez porque tem uma parte da sociedade que quer consumir estupidez. E quando você trata de porcos, você não dá caviar, você dá lavagem. Então, quanto mais pessoas estiverem demandando lavagem, mais os políticos vão produzir lavagem. Essa é a nossa realidade. Deixa eu agradecer. Muito obrigado aqui no canal do Estopa. Tem um superchat. Deixa eu voltar aqui primeiro. Vini Almeida, muito obrigado, Vini Almeida. Estopa, quando que Haddad vai se posicionar como uma liderança? Deixar a área jurídica cuidar do Lula e se preocupar com as grandes pautas. Vini Almeida. Olha, Vini, depende. Eu acho que o Lula é uma grande pauta. O Haddad tem que conversar sobre política, lógico, mas o que acontece em toda a esquerda, toda a política brasileira é o seguinte. O que eu vejo hoje não é só no Haddad, é em muitos políticos. É mais ou menos assim. Propostas nós fizemos demais. A forma certa de fazer nós mostramos e nós chegamos a aplicar. O povo ignorou. Agora é preciso manter um pouquinho de calmaria, deixar o Bolsonaro distribuir chicotada no lombo do povo e depois que o Bolsonaro mostrar que o método dele não dá certo, a gente volta a falar no nosso. E eu acho que é até uma atitude prudente, porque se o Bolsonaro foi eleito para fazer o que ele está fazendo e o que ele está fazendo está causando muito sofrimento no povo, é preciso que esse povo perceba que fez uma coisa errada elegendo o Bolsonaro, para esse povo demandar algo diferente. Então, na hora que o povo começar a sentir que fez muito errado e falar, mas está tudo errado, aí é a hora dos políticos de esquerda realmente começarem a fazer propostas e dizer, está errado, porque no momento que o Bolsonaro fez isso, ele poderia ter feito aquilo. Então, isso é um momento que eu acho que é um pouco posterior. Hoje, eu acho que a grande pauta é exatamente a liberdade do Lula, porque a liberdade do Lula... Deixa eu agradecer Doris Durgante. Talvez tenham mísseis apontados para cá, porque não é possível todas as instituições rendidas. Ninguém nacionalista nas nossas instituições. Doris, as pessoas nas nossas instituições são egoístas. O dinheiro que está faltando para o trabalhador, para o pobre, está indo para eles. Então eles estão tranquilíssimos. Enquanto o pobre trabalhador está passando dificuldade, o dinheiro brasileiro está sendo dividido e o salário de juízes aumentando, o salário de procuradores aumentando e, obviamente, o salário mínimo não aumentando. Essa é a realidade. Então, não é questão de não serem nacionalistas, é questão de serem por demasiado egoístas. E o Vini, então, Vini, olha, a área jurídica não resolve a questão do Lula. Isso é muito importante que as pessoas entendam. A prisão do Lula não tem nada a ver com questão jurídica. A prisão do Lula é uma prisão política e você não soluciona em termos jurídicos. O que chega no TRF4 contra o Lula é julgado para condenar o Lula por uma pena maior do que na primeira instância e julgado em tempo recorde. O processo sobre o sítio, que é um processo que inclusive teve uma sentença
de um juiz ditada por outro juiz já foi julgado pelo relator, pelo Gebran. Ou seja, o TRF4 já está no jeito de condenar o Lula em segunda instância. Então, Vini, não há essa questão de que deixar a área jurídica cuidar do Lula. Não. O processo do Lula não é um processo jurídico, é um processo político. E se a sociedade não sentia a necessidade de tirar o Lula da cadeia, a ponto da sociedade bater de frente para tirar o Lula da cadeia, o Lula não sai. Assim, ainda que todos os juristas brasileiros se unam no sentido de pedir a liberdade do Lula, enquanto tiver patrimônio brasileiro para ser entregue, enquanto tiver a possibilidade do Brasil ser explorado, o Lula continua preso. O problema é político. Deixa eu liberar aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos vocês. E lembrando, pessoal, vocês podem ajudar meu trabalho através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu ver aqui. E Elaine Márcia pergunta, como podem ser tão egoístas? É exatamente. Egoísmo extremo. O negócio deles quer saber de uma coisa? Agora, olha, eu consigo entender, tá? Um pouquinho, tá, Elaine Márcia? Veja bem. Imagina o seguinte, imagine o processo de tabatização dos juízes, ministros que eram bons, né? Que é lógico que tem bons, tem aqueles que nunca prestaram. Qual que é o exemplo que o povo brasileiro tem dado para os políticos, para os juízes e para os procuradores? O Lula governou o Brasil por 8 anos. Depois, a Dilma continuou e governou por mais 4. Depois teve o golpe. Durante todos esses anos, o Brasil gerou empregos, criou oportunidade para muita gente. O Brasil melhorou muito, por mais que o Bolsonaro tente procurar defeito. Por causa de jornalismo da Rede Globo, por causa de um bate-boca da Rede Globo, o povo brasileiro abandonou o ex-presidente Lula. Nós não abandonamos. Nós podemos falar por nós. Mas grande parte do povo, grande parte dos jovens que votaram no Bolsonaro... Isso é muito importante, pessoal, pensem. Grande parte dos jovens que votaram no Bolsonaro só estão vivos hoje por causa de políticas do Lula. Morriam 300 crianças de fome por dia no Brasil. O Brasil matava milhões de crianças por falta de saneamento básico. Então podemos dizer que grande parte dos votos do Bolsonaro só aconteceram por causa das políticas do Lula. Porque muitas crianças, muitos adolescentes que votaram no Bolsonaro teriam morrido quando crianças. E a pergunta que eu faço para você, Eliane e Márcia, imagina o seguinte, esses jovens podem não saber disso, mas os ministros do STF sabem, os juízes sabem, os políticos sabem. Imagine os políticos pensando, pô, mas esse cara fez tanto por esse povo, aí vem a Globo, cria uma historinha e esse povo abandona esse cara. Olha, o povo perdeu muito mais abandonando o Lula do que o Lula perdeu com o povo o abandonando. Porque, olha, quando o Lula foi abandonado pelo povo, tudo bem, ele foi preso, ele perdeu a liberdade, mas quando o povo abandonou o Lula, o povo perdeu praticamente todos os políticos de esquerda, praticamente todos os juízes que ainda eram a favor do povo, praticamente todos os procuradores. O povo perdeu todos os poderosos que poderiam ajudar o povo. Porque, veja bem, a prisão do Lula significa para ministros, desembargadores, juízes, procuradores, a prisão do Lula significa que o povo é tão ignorante, mas tão ignorante, que se você se posicionar do lado do povo, por causa de uma reportagem da Rede Globo, o povo te abandona. É mais ou menos assim. Imaginem que o Lula fez pelo povo uma coisa que o povo sentiu, o povo viveu durante anos. E depois, por causa de uma historinha da Globo, o povo ignorou aquilo que ele viveu, que ele sentiu, que ele presenciou e que ele testemunhou. Veja bem, imagina o seguinte, e eu vou fazer uma comparação, que eu gosto muito de comparações, mas com isso você entende, Eliane e Márcia. Imagina o seguinte, imagina que você cresceu com seus pais te dando carinho, te corrigindo quando necessário, lógico, mas te dando carinho, te alimentando, te protegendo, e durante 12 anos você teve essa proteção dos seus pais. E todos os pais erram, de vez em quando eu fico
né, espetando minha mãe, falando, mas você me deu umas chicotadas a mais. Fala, menino, toda mãe acha que tá certo e erra. Não, todos os pais erram, mas fazem tentando fazer o melhor, então tem erros, tem tropeços, mas eles estavam lá, te dando carinho, te apoiando na hora certa. Depois de 12 anos te dando carinho, te apoiando, chega um de fora e fica buzinando na sua cabeça falando mal dos seus pais. E aí você abandona seus pais por causa do papinho do de fora. É isso que aconteceu com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula assumiu a classe pobre do Brasil como se ele fosse um pai da classe pobre. E essa classe pobre, depois de ter sido acolhida e ter sido cuidada pelo Lula e pela Dilma por 12 anos, essa classe pobre escutou o papinho da Rede Globo e abandonou o Lula, abandonou a Dilma. Então você pergunta, como podem ser tão egoístas? Olha, não é que eles são egoístas, é que eles perceberam a qualidade do povo e observaram que esse povo é um povo muito perigoso. É um povo que você pode se dar por ele, você pode se matar por ele, que depois ele vira as costas para você por causa de uma notícia da Rede Globo. Então você imagina o seguinte, imagine que os ministros do STF decidissem realmente se posicionar contra o poder para se posicionar a favor do povo. Então beleza, os ministros do STF vão impedir venda do pré-sal, vão se posicionar a favor do povo. Aí a Rede Globo começa a meter notícia contra os ministros do STF. Aí o que vai acontecer? Vai um monte de bobo nas ruas para pedir a saída dos ministros do STF, e aí tem impeachment dos ministros do STF. Então isso é a realidade nossa. Como a qualidade do nosso povo é muito baixa, as pessoas preferem ficar do lado delas. Olha, por que eu vou bater de frente com o poder para beneficiar o povo, se o poder pode colocar o povo contra mim e depois o povo vai achar que eu que sou errado? O Lula, ele decidiu ficar do lado do povo e não do lado do poder. No final das contas, a gente não tem um monte de imbecil fanático aí, achando que o Lula é dono do triplex e achando que tem que perseguir o ex-presidente Lula? Então, o que eu penso nesse momento é isso. Né? Quando eu vejo políticos que antes eram de esquerda, agora estão em cima do muro, pessoas que simplesmente não querem dar sequência no que está acontecendo, o que eu percebo é que o povo acabou criando duas situações. Ou a pessoa vai tabatizar, vai partir direto para o lado dos bancos, vai partir direto para o lado do poder, ou a pessoa vai ficar na dela e vai ignorar o que está acontecendo e continuar ganhando o dinheirinho dela, fingindo que nada está acontecendo, ou a pessoa pula fora. Mas são três possibilidades. Né? Então essa é a grande realidade. A Janaína Pascoal não falou que a Dilma, né, que tudo foi uma fraude. Quem acha que a Dilma caiu por problemas contábeis? Né? Então, enfim, é o povo que a gente tem hoje na política. O povo brasileiro merece, gente. Não estou falando que vocês merecem, não. Vocês fazem parte de uma exceção ao que é regra no povo brasileiro. Um povo que ignora a política, um povo que ignora o conhecimento científico, o povo que ignora o que é certo, um povo que ignora o que é produzido nas universidades, mas acha que tem que escutar a verdade a respeito da medicina, da engenharia, da física, da astrofísica, tudo isso, a verdade de tudo isso está na boca do pastor, mas nas universidades está tudo errado. Então, esse povo acaba tendo que pagar por isso. E eu queria lembrar vocês, pessoal, olha, quem ainda não foi inscrito, se inscreva aí no canal do Estopa, se inscreva no canal Leonardo Estopa. Eu queria agradecer de coração, deixa eu pausar aqui, as pessoas que estão assistindo aqui pelo canal do Estopa, também no Facebook. E eu queria lembrar vocês que estão assistindo no Facebook, compartilhem com seus amigos e peçam aos seus amigos que curtam o canal do Estopa no Facebook também. E eu queria pedir quem puder ajudar o meu trabalho financeiramente. Tem as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. É muito fácil, só dá um pulinho lá. E faz uma doação do valor que você puder, que seja R$1, que seja 2, a partir de 1 centavo pode, não tem a opção de doar meio centavo. E eu deixo vocês agora com aquele vídeo que encerra essa live e logo depois a reprise do programa de hoje. Então, muito obrigado, eu volto mais tarde com o Léo ao Quadrado.
Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte